acompanhado nas nossas publicações, nas nossas palestras, enfim, os nossos companheiros também de trabalho. Lembrando que ainda permanecemos com as nossas atividades de atendimento paralisadas em função desse momento que nós estamos vivendo, e pedindo a Deus que no mais breve possível nós possamos voltar a abraçar e a voltar à convivência mais estreita, mais íntima com todos esses amigos que sempre têm estado conosco aqui no Chico Xavier. Quero aproveitar também, antes de começarmos a palestra, para agradecer aos amigos que sempre têm nos ajudado, contribuindo com as cestas básicas, com máscaras, com produtos de limpeza que doamos para os nossos irmãos mais necessitados. Mas que a campanha continua. Nessa próxima quarta-feira estaremos entregando mais um lote de donativos e principalmente de cestas básicas a mais uma comunidade aqui próxima ao Chico Xavier. Mas a campanha continua e eu preciso muito da ajuda de todos. Enfim, tudo isso que nós estamos hoje vivenciando como uma experiência de transição, de aprendizado, vai deixar no coração de cada um uma lição que precisa ser bem estudada, porque as avaliações virão. E se não tivermos o conteúdo necessário para que possamos obter bons resultados, boas notas nessas avaliações, iremos mais uma vez incorrer nos mesmos erros e passarmos por novas dificuldades e talvez até piores, não querendo eu desejar que o fato ou que isto venha acontecer. Portanto, vamos nos unir cada vez mais, sermos mais solidários e, consequentemente, juntos formar uma corrente mais poderosa, mais coesa e vencermos todos esses obstáculos que com certeza não são poucos na vida de cada um de nós. O tema que nós escolhemos para hoje é a cura da alma. E por que é que eu coloquei esse título e esse tema para nós estudarmos nesta noite? É porque tudo que nós estamos vivendo, sentindo, experienciando como um processo de autoconhecimento está nos recônditos ou nos labirintos da alma, que é tudo que nós temos de mais fundamental. Aliás, é o que nós precisamos mais trabalhar nesses últimos dias, nesses últimos tempos. A lei de Deus é uma lei eminentemente de amor. Tudo que Deus criou, Ele usou como essência divina do Deus que é o amor. E até hoje o homem tem estado um pouco distante desse amor. Um amor que ampara, que protege, que reconhece, que ajuda, que auxilia, mas é também um amor que precisa, que pede, e tudo isso fazendo parte do conjunto de toda a obra dele. Mas a lei do amor, como sendo a lei fundamental para a existência e para a vida, ela tem como base 3 leis secundárias, que a primeira lei, cuja primeira lei é a da evolução. Toda obra de Deus precisa evoluir. E a evolução, ela não se dá se não for através de outra pequena lei, que é a lei da destruição. E aí se pergunta, por que Deus permite que se destrua aquilo que Ele criou, usando, como eu disse, a lei do amor? Na realidade não é destruição, é a transformação. É como Jesus dizia, matar o homem velho para nascer um homem novo. Todos os dias nós temos que alimentar a consciência, a vida com projetos novos, com atitudes novas.
endereçarmos todos os nossos potenciais para um caminho que nós temos a seguir e que está à nossa frente. E para tanto é necessário que os vícios, que os hábitos, os costumes antigos, eles percam o seu potencial de vida dentro de nós, para que nós possamos, até mesmo nos aproveitando ou nos utilizando dos erros, buscar novas conquistas. Então, o que a lei da destruição nos mostra é um projeto de renovação pela força do homem, sempre voltado e inspirado por Deus. Outra lei que se consolida dentro dessa lei do amor é a lei de causa e efeito. Todo efeito advém de uma causa. Se nós estamos passando por um momento difícil, fomos nós mesmos que criamos esse momento. Jamais Deus intercede naquilo que Ele nos deu, que é o livre-arbítrio, que também é outra lei fundamental na vida de cada um de nós. Se nós temos a prerrogativa e a condição da escolha, devemos nos responsabilizar pelas nossas escolhas. Se escolhemos errados, vamos ser vítimas dos erros que foram como produto das nossas escolhas. E o contrário seria as escolhas certas. Mas Deus não nos condena, não nos julga. Existem até aqueles que dizem que Deus nos castiga. Como é que pode o amor castigar? O amor ampara, protege, entende, acolhe. Tudo isso é o amor, e o amor de Deus. E a lei que nós defendemos, que sem ela nós não poderíamos entender o momento que nós estamos vivendo, que é a lei da reencarnação. Não é mais uma lei condicionada apenas ao pensamento do espírita ou do espiritualista, mas é uma lei viva e ativa, que sem ela nós não podemos jamais entender o processo da vida. Por que tanta desigualdade? Por que tantas pessoas começam a vida sem ter condições nenhuma de sobrevivência, para não falarmos em vivência? Por que a vida para uns é tão difícil? Por que a dor nele dói mais do que em mim? Se a dor é democrática? Mas cada um sabe a dor que sente, porque a dor não tem como objetivo nos fazer sofrer, mas nos fazer aprender. A lição é dura, como eu disse, mas o aprendizado é necessário. Nós não podemos esquecer que no mundo físico nada é permanente. Nós vivemos nesse mundo como se fosse tudo nosso, como se as coisas nos pertencessem, como se nós fôssemos viver aqui para a eternidade. Isso tudo é uma ilusão que nós carregamos, porque tudo aqui é impermanente. A casa que você mora não é sua, o carro que você possui não lhe pertence, até as pessoas que você ama, como nós vamos ver, ela não lhes pertence. O que vai sobrar de toda essa experiência é o que nós estamos precisando construir agora, são as edificações internas da alma, os valores que nós vamos consolidar dentro de nós, e tudo isso movido por esse amor, que é o amor de Deus. Tudo se renova através da lei de destruição, que consequentemente, como eu disse, auxilia a lei do progresso. Nós estamos evoluindo. Mas as coisas não andam. Andam sim, você que não está andando. Muitas vezes a gente se deixa paralisar por não termos forças interiores para seguirmos os comandos que vêm pela lei de Deus, que tem faltado tanto na consciência dos homens. Então, tudo, enfim, é morte e renascimento, construção e destruição. Tudo isso está dentro da programação da vida que Deus designou e escolheu para cada um de nós. E não adianta querer se rebelar contra leis ou contra a lei mais imutável, que é a lei que comanda tudo e todos. Tudo levando o ser espiritual ao crescimento, como ele disse. Nós estamos aqui para crescermos. Por isso que Jesus disse: meu reino é obra divina no coração de cada um dos homens. Quando ele falava do coração, ele falava da consciência. Eu quero plantar tudo em você. Não importa as pandemias, as guerras,
as crises existenciais. O que importa é você. Se você não aprendeu a lição, você é um aluno que vai estar sempre à margem daquilo que lhe foi colocado como processo de aprendizagem. E o nosso querido Emmanuel, o mentor espiritual do nosso amado Chico Xavier, nos diz que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, porque os olhos humanos só podem ver o que está morto ou o que vai morrer. Olha que coisa interessante. Tudo que a gente olha através do olho humano, ou está morto ou vai morrer. O que vai morrer é a estrutura orgânica de um corpo que nós possuímos, e o que está morto é a matéria. A matéria, ela é inerte, e o homem ainda pensa que ele é dono dela. Ele nos oferece a matéria apenas como material de trabalho evolutivo. A gente vai ter que devolver. Ninguém é dono de nada a não ser de si mesmo. Tudo que nós enxergamos está num processo que se encaminha para a morte. Parece incrível a gente afirmar isso. Tudo se encaminha para a morte, mas eu falei no início que não é a lei da destruição. A morte não é uma destruição ou um processo que queira dar fim a algo. A obra de Deus não tem fim. A morte é uma transformação. É quando o espírito se liberta da indumentária física, depois de vivenciar temporariamente aqui na Terra um estágio evolutivo, e volta para a sua pátria, que é a pátria espiritual. E lá ele receberá todo o auxílio necessário para que possa, numa volta, retificar erros, conduzir pensamentos e construir novas ideias. E assim a humanidade vai a passo alcançando os objetivos de um planeta que foi programado para todos nós aqui vivermos, cujo governador não podia ser outro senão Jesus. É quem nos conduz. Ele não comandou outra coisa a não ser isso, o processo do crescimento interior. Aliás, ainda vem comandando. E quando nós falamos de saúde, nós, lógico, nos referimos ao corpo físico, porque a saúde é sempre relativa, uma vez que o nosso corpo, a cada dia, como eu disse, se encaminha para a morte. Jesus era e é o médico do espírito, porque apenas o corpo adoece. Mas o espírito é quem sofre todas as consequências da doença que muitas vezes nos acomete. E aí nós fazemos a pergunta: quais são as doenças da alma? Lembrando que o corpo físico é apenas uma janela, que por ela vemos o que está acontecendo na alma. Toda dor que você sentir no corpo, ela é um reflexo da dor que você sentiu na alma. Dessa realidade ninguém pode se afastar ou fugir. E para fortalecer esse nosso estudo, esse nosso pensamento, eu vou falar do amor. Os 4 amores que na antiga filosofia grega foram estabelecidos como os fundamentais para o nosso conhecimento. Como a essência divina, o amor cura todos os males. Então nós temos o amor eros, nós temos o amor estogé, nós temos o amor fíleo e nós temos o amor ágape. E aí a pergunta que nós fizemos: qual amor verdadeiramente cura? Vamos ver o que cada amor desse representa como realidade em nossas vidas. O amor eros é o amor material, possessivo. É o amor que diz meu amor. É um amor paradoxal, porque o amor liberta. O amor não aprisiona, não prende, não possui. O amor é livre. Portanto, é o amor da paixão que exige reciprocidade. O que é a paixão? A paixão é um sentimento que ele tem 2 faces contrapostas. É como um cavalo que, quando é segurado pela rédea, ele lhe leva para todos os lugares e obedece todos os seus comandos, mas se você perder a rédea dele, ele lhe derruba. A paixão, ela é assim. Se você não souber lidar
com esse amor você sofre. Porque é o amor que quer transformar o outro. Ninguém tem o poder de transformar ninguém. A transformação é um processo de natureza intrínseca e pessoal. Converter é muito diferente de convencer. E as pessoas muitas vezes confundem esses valores. Por isso esse amor não cura. Muitas vezes ele adoece. E vocês já ouviram falar muito de pessoas que estão doentes de amor. Isso não é amor, porque o amor não adoece. É sim o amor dentro deste contexto que é o amor do Eros. Nós temos o amor estógio ou estorgé. Já é um amor mais bem entendido, que é o amor de família. É o amor que se circunscreve-se apenas no ciclo da família. É o amor dos pais para com os filhos, dos irmãos com os irmãos, tudo dentro da natureza familiar, ou seja, dentro da proposta carnal. É a família propriamente dita, dentro do conceito de família que nós conhecemos aqui na Terra. É a célula fundamental do processo do crescimento interior, é a família, o nosso lar. Não deixa de ser um amor mais amplo do que o amor Eros, mas ainda é um amor exclusivista, porque é compartilhado somente dentro do núcleo familiar. Eu só amo os meus, não importa se o vizinho ou o outro esteja sofrendo. Meu amor está direcionado apenas para aqueles que fazem parte do meu ciclo familiar. É um amor, como ele disse, exclusivista. Segundo Khalil Gibran, e nós conhecemos a sua obra fundamental, que é o Poeta, o amor só seria verdadeiro na terra quando as mães amassem os filhos dos outros como amam seus filhos. Olha que coisa interessante sobre esse amor. As mães dizem que criam seus filhos para o mundo, mas para elas o seu mundo é a sua casa. Veja que esse amor, por ser um amor ainda primitivo, que cerceia, que limita, que prende, que domina, as mães são donas dos seus filhos, mesmo sendo amor. E aqui ele cita um exemplo: duas mães estão numa sala conversando e seus filhos, crianças, estão brincando noutra sala, e de repente uma criança dá um grito de dor e correm as duas, mas a mãe do filho que chora, que grita, ela se atormenta, se desespera, e a outra se sente aliviada, mesmo que a outra seja solidária depois, mas ela prevalece dentro dela aquele amor família. Ah, ainda bem que não foi meu filho. E a gente faz isso de maneira inconsciente. E veja que o amor que mais se aproxima de todos os amores é o amor de mãe, mas mesmo assim ainda é um amor que cerceia, não é um amor que liberta tanto. E lá no livro O Profeta, quando uma mãe se aproxima dele, do profeta, e diz assim: profeta, fale dos nossos filhos. E ele diz: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não vos pertence. Vós sois o arco, vossos filhos são as flechas. Quanto mais se dobra um arco, mais longe se arremessa a flecha. Fazei o mesmo com teus filhos, sabendo que os arcos estão na mão de Deus. Veja que ele dá aqui um exemplo do que seja um amor que liberta. Enfim, o amor precisa ser inclusivo e não exclusivo. Portanto, esse amor, mesmo sendo um amor que está à frente do amor Eros, mas ainda não é o amor que cura. Temos o amor filial. Esse amor já é um amor mais amplo, mais compreensivo, que se aproxima mais do amor divino, que é o amor da amizade. É um amor mais universal. É o amor que leva, ou que nos leva a olhar para o outro como um semelhante. É esse amor que nós estamos precisando muito, nesse exato momento, trabalhar. É o amor filial. Ele não pode estar nem acima nem abaixo de ninguém. É um amor que não nos faz ser diferente um do outro. É aquele amor que Jesus pediu que nós praticássemos, amar ao próximo como a si mesmo.
É um amor que iguala, que não distingue. É um amor que não tem preconceitos, que não coloca você à frente de ninguém. E veja que o mundo está precisando muito desse amor. Como está sendo difícil para nós vivenciarmos essa experiência, porque nós não sabemos amar. E as lições são duras e se tornam duras, porque as provas são, consequentemente, difíceis de serem concluídas em termos de crescimento interior. O amor filho, ele não precisa da presença, ele precisa apenas da existência. Olha que definição fantástica. Veja que ele já foge dos dois amores anteriores. Consequentemente, não importa a distância, ele permanece amando, porque ele já não tem mais o sentido do ter. Ele é o amor do ser. Não é mais um amor que possui, mas um amor que liberta. E não existe coisa que o ser humano mais precise para ser feliz do que a liberdade. A liberdade é uma coisa tão fundamental que foi a primeira coisa que Deus deu como condição de crescimento interior, é a liberdade, a livre escolha. Escolha o que você quiser, meu filho. Agora tenha cuidado nas suas escolhas, porque você vai ser responsável pelo escolher. Se vocês escolheram uma pandemia, porque vocês precisam aprender com ela. Eu não vou interferir na vontade de vocês, porque eu pedi que vocês escolhessem. Não é castigo, não é punição, é falta de amor. E espero que, passada toda essa trajetória, essa transição, nós tenhamos um pouco, porque eu já começo a observar que existe. Estamos mais solidários, mais sensíveis. Estamos olhando coisas que até então nós não víamos, os invisíveis da sociedade. Agora mesmo, quando eu vi um carro parar e 4 jovens descerem com quentinhas entregando comida num sinal de trânsito. Fazia muito tempo que eu não via isso, e aquilo me emocionou, e eu agradeci a Deus por ter a oportunidade de estar vendo isso agora, e quero que isso continue acontecendo, que a gente não esqueça mais a lição e possamos ser bem-sucedidos nessas provas. O amor filho liberta e cuida. Esse amor, sim, ele já cura. Veja que os anteriores não curavam. O amor filho já cura, mas ainda não é o amor verdadeiro. Ainda não é o amor que nós precisamos trabalhar, e dele nós estamos distante, que é o amor ágape, que é a expressão máxima do amor. Ele está sempre presente no indicativo. Não existe eu amei, nem eu amarei. Eu amo, simplesmente eu amo. É um amor que é para sempre. Segundo Paulo, o apóstolo Paulo de Tarso, é o amor que tudo vê, que tudo entende e que tudo sente. Olha que definição fantástica, Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, seria como um sino que bate, ou um metal que retine, ou seja, seria só barulho. Quantos estão gritando que amam e não amam de verdade? Foi, e é esse o amor que Jesus utilizou para curar os homens. Esse sim é o amor que cura verdadeiramente. Certa vez Jesus se encontrava diante de uma grande multidão, e aquela mulher hemorrágica, vencendo toda a turba, porque ela era uma mulher totalmente fora do contexto social, porque se considerava naquela época que a mulher que tivesse em período de menstruação, ela era demoniada, era uma mulher excluída da sociedade. Mas ela sabia que Jesus estava lá, e ela foi, correndo o risco de ser descoberta pela multidão, e ali ela ser morta e massacrada. E ela vai por trás, e Jesus diz: para, alguém me tocou. Como é que podia, no meio de tanta gente, Jesus sentir que alguém o houvesse tocado, se todos queriam tocá-lo? Mas o que foi que ele disse? De mim saiu uma virtude e um amor. Enfim,
era exatamente esse momento que Jesus tinha o poder de curar. Por quê? Porque Jesus sentiu esse amor que diferenciava-se de todo. Porque aquela mulher possuía uma coisa que é muito difícil o homem trabalhar, que é o seu desejo central. Nós vivemos muito do pedir, do implorar, do precisar. Mas o que nós temos de essencial, em muitos está adormecido, que esse desejo central é o centro de toda a minha essência, de toda a minha vida. É a pureza maior que muitas vezes nós contaminamos com os pensamentos que possuímos numa sociedade exclusivista, consumista, possessiva e preconceituosa. Mas aquela mulher, ela tinha muito amor e ela acreditava nele. Por isso que naquele instante Jesus sentiu de uma forma diferente que alguém apenas não pedia a ela que a curasse, pedia a ele que a curasse, mas acima de tudo havia um amor, um compartilhamento, uma parceria. Esse amor que se consagra no coração dos homens de uma maneira jamais compreendida por uma sociedade que ainda se mantém muito presa aos valores exteriores. Todos nós possuímos, além dos desejos imediatistas, um desejo central, o tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso que eu sempre digo, as pessoas muitas vezes falam da prece, da oração, vou pedir a Deus, vão para as igrejas, para os templos, para as casas espíritas, e usam apenas o meio para pedir. Mas quando você fizer uma prece, se ela não tiver um sentimento, ou se ela não tiver um desejo central, ela não tem eficácia nenhuma. Basta você observar que entre você e alguém, se existir um diálogo, e se nesse diálogo não ficar um sentimento, ele não teve nenhuma importância. Assim é a prece. Por isso, além de pensamentos vulgares que nos aprisionam a rotina da vida, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos identifica. É esse desejo que a gente tem que trabalhar. Não é o desejo, como eu disse, do ter, mas o desejo do ser. Muitas vezes a gente encontra pessoas que parecem não ter nada e têm tudo, porque elas têm uma força interior que nos estimula e muitas vezes até nos adverte, mesmo diante de tanta simplicidade. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo da vida. O reflexo é aquilo que vai e volta. Tudo na vida é espelho que nós pensamos. Tudo que você faz volta para você. O ódio que você sente por alguém é o ódio que você carrega dentro de você, da mesma maneira que o amor que você sente por alguém é o amor que você sente por você. Porque a gente só dá o que tem. E a vida espelha essas coisas para que a gente possa aprender. Quando alguém se aproximava de Jesus, como nós dissemos, ele automaticamente já sabia qual era o desejo central desse alguém e o seu grau de inconsciência. Por isso que Jesus, ele entendia todos. Ele tinha o poder de observar na intimidade de cada um o que cada um trazia consigo. Porque Jesus, ele não adivinhava o pensamento. É muito fácil. Um médium pode decifrar ou identificar um pensamento. Mas Jesus, ele ia exatamente nesse desejo central. Jesus mergulhava na profundidade de cada um. Por isso que ele escolheu aqueles homens para serem os seus companheiros da sua jornada aqui na terra, analisando cada um, o que cada um tinha, sem fazer nenhuma contextualização sobre a conduta. Mas ele sabia que estava plantando no lugar
aonde haveria que germinar aquilo que ele plantava. E Jesus tem tentado plantar dentro de nós. A semente é boa, mas o cuidado é pouco. E eu, para enriquecer esse nosso tema, eu me lembrei de uma passagem de uma mulher que era Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma mulher que toda mulher vaidosa gostaria de ser. Ela era belíssima, ela era uma cortesã, o que nós chamamos hoje de uma mulher da vida. Todos os homens procuravam-na, desde as autoridades presentes, como aqueles viajantes, queriam estar com ela para desfrutar da sua beleza, da sua companhia, onde prevalecia muito mais os valores materiais do que os valores espirituais. Ela doava o seu corpo em troca do dinheiro. Mas ela sabia que aquela vida não era digna do que ela fazia. Maria de Magdala não era uma mulher feliz. E ela, ouvindo as palavras de Jesus, soube que ele passava pela cidade, e ela foi estar com ele na casa de Simão Pedro. Maria de Magdala tomara conhecimento das pregações de Jesus. O profeta havia plantado em sua alma novos pensamentos, e envolvida por esses pensamentos profundos, ela penetrou na residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Jesus conhecia o desejo central, como eu disse, de Maria de Magdala. Tal a bondade com que a recebeu no grande sorriso deixou-la impressionada. A recém-chegada sentou-se ao seu lado com indefinível emoção. Quem não sentiria uma emoção de estar ao lado de Jesus? E ela iniciava a sua narrativa dizendo: olha o que Maria de Magdala diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Jesus nunca foi ao encontro de ninguém, porque o mestre não precisa ir procurar o discípulo é que tem que procurar o mestre. Tendes clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. E era verdade. Sou uma filha do pecado, disse ela. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Tem sido a vida de tantos que se entregam às coisas do mundo, da vulgaridade. As primeiras lágrimas corriam em seus olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite. Desejava ser uma das vossas ovelhas. Olha a pergunta que ela faz, a tamanha ingenuidade. Mas será que Deus me aceitaria? Quantos ainda fazem essa pergunta? O amor não recusa, o amor não escolhe. Jesus fitou-a enternecido, sondando esse desejo central, que era do seu pensamento, e respondeu com extrema bondade. Olha o que Jesus diz para Maria de Magdala: Maria, levanta os olhos para o céu e te alegra em teu caminho, porque tens escutado minhas palavras e Deus te abençoa por isso. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Mais uma vez, seria um contrassenso ao amor. Onde estaria então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje o novo sol a iluminar-te o destino.
Maria, naquele instante, estava recebendo tudo que um ser humano gostaria de receber, que eram as bênçãos de Deus através da palavra consoladora do Mestre. E ele diz: caminha agora sob a luz, porque, olha que coisa importante, Jesus diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Só o amor. Veja que não há mais o que se preocupar quando você cometer os seus erros. É só reconhecer. A pecadora de Magdala escutava o mestre bebendo suas palavras. Homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida. Ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria falou com ternura: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, respondeu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é importante compreender que as sendas das virtudes têm que passar por uma porta muito estreita. Mais uma vez ele nos alerta. Nós vivemos no mundo das facilidades, do comprar, do possuir, mas a porta é estreita. O que é que ele quer dizer? Que para passar por uma porta estreita você tem que fazer dieta. Mas a dieta que Jesus fala é a dieta moral, é a dieta da conduta, do pensamento. Evitarmos coisas que nós cometamos e fazemos no nosso cotidiano, a maledicência, o orgulho, o egoísmo. Para passar por essa porta, não dá para levar esses valores. A virtude do mundo foi transformada na porta larga do egoísmo próprio. É o que nós estamos vivendo como lição. Os que amam aqueles que fazem parte do seu círculo pessoal, os que são sinceros como amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses que lhe atendem, mas o que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso à luz da redenção. É exatamente um alerta para essa nossa maneira de viver, com exclusivismo, como nós falamos. O amor sincero, disse ele, não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. E ele nos dá aqui um alerta, dizendo: trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os valores do sacrifício. E aí vem agora a conclusão do seu pensamento, pelo menos naquele instante, quando ele disse que só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. A renúncia, que é tão difícil para nós. A renúncia que vem exatamente com os valores do perdão e do amor ao próximo. Acreditas que o mundo pode manter o equilíbrio pelo capricho dos criminosos que se elevam às galerias dos poderosos que triunfam? É o que nós estamos vendo. Olha aí a lição sendo dada. Cadê os poderosos? Por quê? Por que ele alertou e por que nos chamou a atenção disso? Porque ele pregou um amor que não permitia que nós fôssemos e agíssemos assim. Um guerreiro, continua, coberto de glórias, lança seu grito de vitória sobre os cadáveres deitados no chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que ouçam no coração a mensagem de Deus. Os humildes serão exaltados, ele diz. Quanta arrogância, quanta importância, quanto poder, que não tem valor nenhum, quando se encontra com essa realidade, que é tão necessária para a construção de uma vida que todos nós devemos viver aqui, sobretudo com aquilo que é fundamental, que ele pediu tanto, como virtude a humildade. Muitas vezes o homem é forçado a ser humilde, porque ele ainda não sabe usar a humildade como uma construção ou como algo interior, porque ele ainda não possui ela no seu desejo central.
O guerreiro conta sua glória por um dia, já os abatidos constroem a estrada definitiva para a eternidade. Mais uma vez, fazendo uma alusão à humildade. Quantos se acham poderosos? Quantos se acham acima de tudo e de todos? E é exatamente, vem para nós uma advertência, uma lição, como eu disse, dura, mas com valores preciosos para a aprendizagem. E eu tenho certeza que de uma maneira ou de outra, o mundo vai mudar. Essa transformação, ela está gritando dentro da consciência de cada um, porque estamos percebendo todos os dias que não dá para viver mais como nós estávamos vivendo. As grandes nações criando já muros para se isolarem das outras, os poderosos mantendo a sua força do poder e oprimindo os mais frágeis, o consumismo desenfreado, a tirania do poder. Mas agora não. Todos vão ter que parar para pensar e saber que a dor, ela é democrática. Deus não colocou a dor em um e deixou de colocar em outra, porque a dor não é uma vontade de Deus, é consequência da lei de causa e efeito. Se eu provoquei como causa algo que traga como resposta a dor, eu tenho que sentir a dor para aprender com ela. E nós estamos aprendendo e vamos aprender. Maria de Magdala tinha um desejo que a dominava, mas ela precisava dominar o seu desejo central. E só o verdadeiro amor consegue. Só o amor é que faz a gente cair em nós mesmos e buscar lá nos meandros da nossa essência, porque como criaturas criadas por Deus, nós temos esse Deus em nós. E por que a gente não encontra? Porque a gente não tem olhado para a gente. O amor que sacia a nossa sede para sempre. Vocês lembrem-se daquela mulher, quando Jesus ali se encontrava, sabendo que ela ia e voltava todos os dias, em todos os momentos, e Jesus disse: se beber da minha fonte, você não precisa mais fazer isso que você está fazendo. Se você acreditar nas minhas palavras, você não sofre o que você está sofrendo. Não precisa estar exaltando. Eu fico indignado quando eu ouço e vejo as pessoas gritando o nome de Deus, o nome de Jesus. Como é que eu posso gritar para fora uma coisa que está dentro de mim? Quando o próprio poeta dizia que para falar com Deus é preciso estar a sós, apagar a luz e silenciar a voz. E é isso que nós estamos sendo obrigados a fazer, quando deveríamos fazer naturalmente. O homem não está suportando ele mesmo. Solidão, gente, não é estar só, é se sentir só. E a gente precisa, muitas vezes, de parar para estar conosco, de conversarmos mais, de nos olharmos no espelho e nos prepararmos para nós e não para o que os outros vão pensar de nós. Os poderosos querem apenas serem servidos, é verdade. O patrão quer que o empregado trabalhe para que ele cada vez mais enriqueça. As grandes fortunas compram tudo, inclusive pessoas, é verdade. Mas nós não podemos esquecer que o que sustenta o mundo são os que servem. Agora o homem está entendendo isso. Nenhum de nós se dá o direito de dizer, ao acordar, que não precisa do outro. Todos nós precisamos um do outro, seja ele quem for. O patrão precisa do empregado tanto quanto o empregado precisa do patrão. E nós agora estamos vendo isso de uma forma mais evidente e muito mais objetiva. E o maior exemplo são as mães, que guardam-se em seus úteros, servindo a Deus e seus filhos amados. Uma experiência fantástica
que nós temos que viver. E a gente precisa entender isso. Que é necessário que a gente quebre esse sistema de pensar e de viver como nós estávamos pensando e vivendo, e comecemos a trabalhar essa nova proposta que vai com certeza causar uma grande revolução, provocando o homem a amar o próximo. E esse amor é verdadeiramente o amor que cura. Certa vez Chico Xavier estava numa feira comprando frutas, e ele pegava uma fruta boa e uma fruta ruim, uma fruta boa e uma fruta ruim. E o dono daquela banca, aquela barraca, perguntou a Chico: por que você pega uma fruta boa e uma fruta ruim? Porque se eu pegar todas as frutas boas, não vai sobrar fruta boa para ninguém. Isso é amor ao próximo. E ele era muito isso. Quantas e quantas vezes a gente foge dessa realidade por puro egoísmo, como ele mesmo dizia, as chagas da humanidade. Mas quando ele perguntava: aonde é que está a lei de Deus? Essa lei de amor, essa lei que ampara, que protege, que cria, que constrói, que destrói, na consciência de cada um de nós. O que é a consciência? A consciência é exatamente o lugar onde se coloca esse desejo central, esse desejo que a gente precisa trabalhar, que é a essência divina da vida que todos nós temos que viver. E termos consciência disso. E não adianta você querer procurar nas religiões, nas crenças, nos cultos, nada disso vai resolver uma coisa que só se resolve dentro de você. Porque a gente sai para trabalhar, nós entregamos as cestas básicas, abraçamos os nossos irmãos, praticamos a caridade, tudo isso é importante. É um princípio, é um meio, mas a verdadeira verdade, a verdadeira construção, o verdadeiro sentido está dentro de cada um de nós. Não adianta aquilo que as mãos dão e os corações não sentem, não tem valor nenhum. A gente está precisando muito parar, mas parar mesmo, para fazer uma revisão dos pensamentos em torno de toda essa realidade. Aqui fica a nossa mensagem, e eu peço a todos que procurem entender, mas entenda com amor, com compreensão, tenha paciência. A paciência, que é a ciência da paz, é o que nós mais precisamos para esse momento tão necessário nosso. Não se desespere, não perca nunca a fé e a confiança nesse Deus que é amor. E o amor não duvida, o amor não desampara, o amor não condena, o amor só tem uma coisa a fazer, é ser o amor, como essência. É a única coisa da qual nós precisamos para curar as nossas doenças. Porque o vírus, ele não atacou só o corpo físico, isso é de menor importância. Ele atacou as nossas almas. Nós estamos muito mais doentes sem ter o vírus do que aqueles que estão infectados, que estamos com medo, estamos com dúvidas, com incertezas. E tudo isso é matéria para ser estudada. Não é para o homem sofrer, se desesperar. Tenha paciência que isso vai passar, vai. Vamos ter dias melhores, vamos. É como o pensador diz: quando a noite está mais escura é porque o dia começa a amanhecer. Quando a dor dói mais, é porque ela já começa a ser curada. E aqui a gente vai fazer exatamente isso. Portanto, eu peço a todos que ergam seus pensamentos a Deus. Não façam uma oração, uma prece apenas. Conversa com Deus. Já que você está no isolamento, procura tirar dele o proveito que ele está sinalizando em você. Procure se olhar mais. Procure olhar mais aqueles que estão próximos. Cuidar de coisas que até então nós não cuidávamos. Olhar coisas que até então nós não olhávamos. Controlar coisas que não controlávamos.
manter coisas que não mantínhamos e ser verdadeiros quando nós vivíamos uma mentira. Tudo isso é para a gente aprender. Aqui fica o meu abraço a todos. Que Deus continue com esse amor a nos manter vivos, para que possamos continuar a nossa jornada evolutiva. Muita paz para todos.